Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, nesta manhã de domingo. Nós gostaríamos de agradecer o convite do Centro Espírita Verdade Saindo no Oriente pela essa oportunidade de trabalho. Estamos incumbidos de comentar a respeito do tema que nos foi apresentado, Gerações de Hoje ou Caprichos Pueris. Nesta oportunidade a gente pretende refletir a respeito de como estamos nós, atualmente, com a situação das gerações que estão chegando, da nossa geração, diante de todos os acontecimentos evolutivos que o planeta passa, principalmente nessa fase da transição que se aproxima. Para iniciar, a gente vai fazer a leitura da página. A página é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 80, que inicia da seguinte forma: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Arrematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu os simpatizantes comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou interesseiras? Ou insinceras, melhor dizendo. Cumpre o teu dever e caminhe. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Página ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Jesus, divino amigo, mestre, mais uma vez, e nos agradecer a oportunidade de trabalho. Agradecer, Jesus, por este encontro virtual, em que os corações se interligam para pedir a paz, a bênção, a luz, a serenidade, o equilíbrio, em que os nossos corações se unem aos corações de todos aqueles que nos acompanham e que estão sintonizados na mesma vibração para pedir, Jesus, que a paz se estabeleça, que a paz se faça entre os homens, que o nosso planeta possa encontrar o equilíbrio necessário para a sua transformação e que nós, como seres habitantes desse planeta no momento, tenhamos consciência do nosso papel e que sejamos instrumentos dessa transformação através, primeiramente, da nossa transformação. Por isso nós agradecemos, Mestre, agradecemos a espiritualidade amiga, aos mentores da casa, aos mentores de cada um de nós na eternidade e pedimos que essas vibrações possam tocar os corações, principalmente daqueles que estão em sofrimento, que estão intranquilos, que não encontraram ainda o ponto de sintonia para pacificar o seu coração.
derramai bênçãos de luz e de paz sobre todos nós, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. E, meus irmãos, o tema fala diretamente sobre as gerações de hoje ou caprichos pueris. O texto do Evangelho de Mateus, que Mateus nos narra, diz o seguinte, é Mateus 11, 16 e 19. Com quem hei de comparar as pessoas desta época? São semelhantes às crianças que estão na rua e dizem de um grupo para o outro: tocamos música alegre e vocês não dançaram. Cantamos coisas tristes e vocês não choraram. Realmente aparece João, que jejua e não bebe vinho, e dizem logo que tem um demônio com ele. Depois vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem dele: olhem para este homem. Come bem e bebe melhor, e é amigo dos cobradores de impostos e outra gente de má fama. Mas a sabedoria de Deus só se mostra pelas obras. Vejamos que já naquela época, certamente, não como novidade, as opiniões sempre se confrontaram, a contradição. Por quê, Nós, os homens, sempre colocamos na nossa opinião os nossos interesses e de acordo com o nosso nível de conhecimento, com o nosso nível de percepção que a gente tem no momento. Por isso, alguns defendiam João Batista, acusando Jesus, contrariando a maneira como Jesus agia. Outros já achavam que Jesus estava no ponto certo, agindo da maneira correta, e o elogiavam. Nunca se chega a um consenso, Não é possível. Não é possível contentar a todos, nem Jesus conseguiu. Cada grupo ou pessoa se deixa envolver pelos seus próprios interesses e sentimentos, sem levar em conta as características dos outros. É muito comum isso, Nós avaliarmos as situações do nosso ponto de vista, sem sequer imaginar o que se passa com o nosso irmão, com o outro. Às vezes a gente tem mania de dizer, se eu fosse você, eu faria dessa forma. Mas a gente não é, Se fosse nós naquela situação, certamente agiríamos do mesmo jeito, porque estaríamos na mesma condição que o nosso irmão está, Agora, se fôssemos nós, com a nossa percepção que temos, com a situação que temos, com o conhecimento, com o nível evolutivo do nosso espírito, possivelmente nós tivéssemos uma postura diferente. Mas só que o irmão não é, Nós não podemos perder de vista que não somos donos da verdade. Temos que os nossos interesses, as nossas opiniões, nem sempre são os certos e os melhores. Que é preciso considerar, o momento, o nível, o interesse dos nossos irmãos que caminham conosco, que estão confrontando os seus interesses. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, Lázaro nos traz um ensinamento, uma observação muito interessante, quando ele nos diz que a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação dos sentimentos e da vontade. Porque, infelizmente, alguns confundem
resignação, né, com comodismo, e acha que não precisa fazer nada. E não é isso que Lázaro nos fala, que ele nos ensina nessa passagem, nesse trecho do Evangelho. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Vejamos bem como é interessante, né? A obediência é o consentimento da razão. Por que nos é recomendado que precisamos estudar? Porque para entender. Quando nós entendemos, nós obedecemos. Porque nós sentimos e vimos as razões. Por isso é necessário conhecer, é necessário estudar, é necessário se preparar, né? Aí quando esse conhecimento ele é mais disseminado, quando a luz aumenta, a claridade fica maior, a percepção do ensinamento também cresce. Com isso, o nosso sentimento muda. Aí há a resignação. A nossa resignação não é porque é. A resignação é porque a gente sabe, porque a gente entende. A nossa fé não é uma fé cega, ela é uma fé raciocinada. Por isso é preciso o conhecimento para chegar, tocar o coração, tocar o sentimento. Assim, a gente caminha dentro da resignação. Resignados. Por que somos? Porque entendemos. Mas não é um sentar e esperar. É uma resignação que nós temos que fazer o que nos cabe, né? E esperar que Deus faça a parte que Ele deve cumprimentar para nós. Sempre assim. Toda vez que nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Aliás, Ele sempre faz a parte dele. Nós é que às vezes não fazemos a nossa. Nos acomodamos, não é nos resignamos. E ele continua dizendo para nós que cada época é marcada, assim como o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. Olha bem, cada época é marcada, assim como o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Olha a nossa geração aí. Atividade intelectual. O seu vício, a indiferença moral. Parece até que está escrevendo hoje isso, né? E ele continua: digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes muito maiores do que o homem comum descobriria. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, lei do progresso, para nós obedecermos, né? A virtude da nossa geração, a atividade intelectual, o seu vício, a indiferença moral. Infelizmente, é a pura verdade. Mas nós temos que trabalhar isso, né? Porque nós sabemos que o mundo não tem progredido senão à custa de lutas e sofrimentos. Todas as novas descobertas, todas as verdades, todos os grandes homens não têm conseguido exercer a sua missão no plano, senão com grandes sacrifícios e depois de uma luta terrível contra o espírito de ignorância que assombra todas as camadas sociais. Não é dessa forma? Que tem sido a vida de todos os grandes homens que nos têm legado o bem-estar que agora possuímos? Que tem sido? A história está aí, de cujas páginas não se pode excluir uma só letra. O que demonstra o quanto pode o espírito de classe, os conservadores de rotina. A gente observa isso, observava há 2000 anos, observou antes da vinda de Jesus. Se
estudarmos, conseguimos observar na época de Jesus, como em todos os tempos, né? A história não nos deixa esquecer o que pode um espírito de classe e o conservador de rotina, aqueles que se opõem, na verdade, ao progresso. Por quê? Porque contraria os próprios interesses. Por que Jesus morreu na cruz? Porque contrariava o interesse dos poderosos. A árvore secular das ideias sistemáticas e preconcebidas dos nossos avós não pode cair com um ligeiro sopro, assim como a árvore dos bosques não cai ao primeiro golpe do machado. É preciso muitas machadadas e grande trabalho para arrasar a floresta inculta das concepções humanas. Não é verdade? E o progresso não se faz de uma vez. Vem paulatinamente, gradativamente, presenteando-nos com as suas generosas dádivas, para que, ofertando aos poucos os seus inestimáveis dons, nos tornemos afeitos ao trabalho e ao estudo, fonte principal de todo o entendimento humano. Trabalho e estudo, fonte principal de todo o entendimento humano. Né? Parece até que a gente está ouvindo a Abigail falar para o Paulo, né? Ama, trabalha, perdoa e espera. Disse um sábio contemporâneo falando de Allan Kardec: aquele que se adiantou 100 anos a seus contemporâneos precisa de mais 100 anos para ser compreendido. Não adianta, né? Enquanto não há uma evolução do ser, uma percepção melhor, a verdade que é trazida não vai ser entendida. Esta verdade se reflete em todas as épocas históricas. É preciso que estejamos preparados para ouvir, porque o importante do que está escrito é como a gente lê. Está escrito do mesmo jeito, mas as leituras são diferentes de acordo com o nível de percepção que temos. Antes do Cristo, Sócrates havia sido consumado, na verdade consumido, né, pela cicuta, por causa da doutrina precursora do cristianismo. As ideias de Sócrates eram incompatíveis com a maturidade que o povo tinha a respeito. E depois do Cristo, quantos suplícios infligiram os apóstolos? Tudo em nome do conformismo, de manter o status quo, de manter as coisas como estão. Galileu teve de reparar, digamos assim, teve de que aceitar, né, a pressão que fizeram pela pretensão que teve de ver a Terra girar em torno do seu eixo. Ele percebeu, era um espírito que tinha essa percepção já veio preparado, mas os homens da época não estavam dispostos a entender, não estavam preparados para isso. Giordano Bruno foi queimado vivo por afirmar a existência de outros mundos, o que a doutrina espírita veio trazer posteriormente, veio nos mostrar, provar, apesar de ainda ter muitos que não acreditam e acham que nós estamos aqui nesse planeta, grandioso planeta aos olhos deles, e que tudo mais foi feito para embelezar a nossa Terra. Bailly, o célebre astrônomo francês, não sei se é assim se pronuncia, e Lavoisier, o grande químico, foram guilhotinados durante a Revolução Francesa. Por quê? Por causa das suas ideias revolucionárias. A lei da gravitação foi considerada uma heresia, uma blasfêmia contra os ensinos ortodoxos, e Newton não pôde escapar ao desprezo do grande número de seus contemporâneos. Tudo a verdade acaba prevalecendo, mas às vezes ela é difícil de ser absorvida. Os estudos da eletricidade dinâmica feitos por Galvani foram repelidos pelo mundo. Veja só, foram repelidos, mas
né? Hoje nós gozamos não só dessa descoberta, dos benefícios dessa descoberta, como também de todos os que nos proporcionaram comodidade e bem-estar. É que a verdade termina sempre pelo triunfo. E quando ela começa a iluminar os obstáculos, quando ela começa a iluminar, os obstáculos não conseguem senão retardar-lhe a marcha, mas chegando o termo, vem a vitória. A verdade vai prevalecer, mas para que a verdade prevaleça, é preciso que é preciso que os homens estejam maduros para entender. Vão acontecer muitos eventos que vão demorar para ser assimilados, porque não tem a maturidade ainda do povo. Por que Jesus disse que muitas coisas ainda não seriam reveladas? Porque nós não tínhamos capacidade de entender. Ele foi preciso deixar para ser dito, né, no futuro. Mas os fatos se impunham e a verdade conseguiu triunfar na luta que lhe moviam os seus perseguidores. Pois bem, todas essas lutas, essas perseguições, esses trabalhos, que sofreram grandes verdades e seus defensores, se têm repetido em relação ao Espiritismo. Enfim, o mundo não se transforma sem lutas. É da luta que vem a vitória. E então a verdade aparece. Nosso foco é a respeito das gerações. E nós que já estamos, digamos assim, com a nossa geração direta já numa fase um pouco adiantada, a gente vem acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e vimos que as coisas hoje são muito diferentes do que eram, não tão distante no início das nossas atividades, da nossa vida, como são diferentes, né? Nós acompanhamos um sem número de mudanças no planeta que diretamente tocaram as nossas vidas. Nos últimos anos, então, a velocidade tem sido muito grande. Isso fruto do trabalho do homem, fruto do trabalho daqueles homens, principalmente daqueles homens de gênio, né, daqueles espíritos que vêm para trazer, para impulsionar o progresso, para nos mostrar, né, o que é necessário e para nos dar a oportunidade de evoluirmos. Nós sabemos que estamos num momento de transição do planeta. Sabemos que somos encarregados de trabalhar esse processo. Temos consciência através da doutrina que cabe a cada um de nós dar o seu quinhão, o seu conhecimento, o seu trabalho, o seu exemplo para essa transformação, porque o planeta está passando. Encarnamos no planeta como uma oportunidade de evolução e com a responsabilidade de auxiliar na transformação. Nós fazemos parte dos trabalhadores que estão diretamente ligados com o processo de transição. Por quê? Porque estamos tendo a oportunidade de trazer aos nossos irmãos que caminham ao nosso lado esta visão. Somos espíritas, estamos tendo a oportunidade de conhecer melhor do que muitos o que se passa, entender por que estamos aqui. Fomos criados como espíritos simples e ignorantes há milênios que não damos conta e vimos nessa caminhada tentando superar as nossas mazelas, os nossos desencontros, os nossos desacertos, aqueles que vimos cometendo desde o princípio da nossa caminhada. Hoje
com a graça do trabalho que fizemos, porque segundo as suas obras, e pela misericórdia de Deus, já somos melhores do que éramos nas últimas encarnações. Quando deparamos com irmãos nossos que fazem determinado tipo de coisa, que cometem determinada violência, às vezes nós nos assustamos e falamos: poxa, como pode alguém fazer algo dessa forma, desse tipo? Aí precisamos parar para pensar que nós, talvez há não muito tempo, estávamos fazendo coisa igual ou pior. É hora de pararmos para agradecer a oportunidade que tivemos, que estamos tendo, de recompor, de reconstruir, de recomeçar. É uma oportunidade de ouro. E nós estamos vivenciando. Porque nós somos, aos olhos de Deus, criaturas perfeitas. Porque fomos criados por Ele, para sermos perfeitos. Então, a partir do momento que fomos criados, Deus já nos vê como espíritos puros, que seremos um dia. Todo o resto, esse percurso que estamos fazendo desde quando tivemos a primeira oportunidade como espíritos, como tomamos consciência e passamos a viver como espírito, desde aquela época remota até num futuro bem distante, quando chegaremos à perfeição relativa, isso é só um tempo que Deus nos concede para que a gente faça esse percurso. É um percurso longo e cheio de obstáculos. Obstáculos que nós vamos superar, que nós vamos ultrapassar de acordo com a nossa capacidade de percepção, com a nossa capacidade de superar dificuldades, com a nossa resignação, entendendo que aquele obstáculo que está à nossa frente é apenas um instrumento para nos fazer caminhar. Veio até nós, algumas vezes, colocado por nós mesmos, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, às vezes mal feitas. Não é castigo, não existe. Deus é Pai de todos nós. Deus nos dá as oportunidades para que nós lapidemos essa pedra preciosa que somos nós, para que possamos chegar lá prontos, preparados. E hoje nós estamos vivendo um momento para nós, de certa forma, difícil, porque às vezes não conseguimos entender, que é esse, digamos assim, esse choque das gerações. A gente tem dificuldade de entender os jovens. Por quê? Porque nós, em primeiro lugar, quando nós éramos jovens, as coisas eram diferentes. Aí a gente critica o jovem. Mas por que a gente, ao invés de criticar, a gente não procura entender o jovem? Nós, como cristãos, como espíritas principalmente, nós sabemos o porquê de tudo isso. É necessário que haja uma provocação para que mude algo. Então, se o jovem tem o papel de trazer a mudança, a preparação para um novo tempo, na verdade ele tem que ser, de certa forma, revolucionário. Agora, as armas, os métodos, é que precisam ser cuidados. E nós, como pais, como professores, como educadores, como seres que estamos aí dando para eles uma diretriz, um encaminhamento, através da nossa vida, através da nossa postura, através
do exemplo que podemos deixar, precisamos ter esse cuidado. Porque todos nós já cometemos infinitos erros, uma série muito grande de desencontros, né? Erramos muito ainda quando jovens, né? E às vezes continuamos errando agora como adultos e maduros. Por que não entender essa situação dos nossos jovens? Precisamos ter olhos de ver, para enxergar o que é positivo e procurar dentro daquilo que aos nossos olhos não parece positivo, a gente procurar entender que no momento certo isso tudo será superado. Auxiliar não quer dizer que não podemos corrigir, aliás, devemos, mas ao corrigir com carinho, com cuidado, com amor, para que haja um aproveitamento. Então nós somos responsáveis pela condução desses jovens, desses espíritos que estão chegando aí e que vão mais do que nós trabalhar o progresso, trabalhar a transformação, trabalhar a transição planetária. O nosso papel é de auxiliar. Existe um texto do Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, lição 38, a epígrafe é na carta de Paulo aos Romanos, e é: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aí Emmanuel comenta: indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais estranhos campos da emoção. Portas adentro dos valores artísticos sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor, ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção das normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento. Em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto das descrenças ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Texto do Ceifa de Luz, do Emmanuel, por Chico Xavier. Veja bem, é o equilíbrio das forças. Mas isso é preciso ponderação, né? Para a gente poder... Não, os debates, as discussões, eles não devem ser
um meio de discórdia, mas um meio de aproximação, para que as ideias se esclareçam. Se você está debatendo com alguém um determinado tema e não concorda com a ideia dele, se você o interpelar dizendo, não concordo com você, ele já vai para a defensiva e já pensa, quem é esse cara, né, para poder discordar de mim? Porque todos, né, a maioria, por causa da vaidade, se acha, às vezes, o dono da verdade. Mas você pode conversar com ele de uma forma que, mesmo você não concordando, ele possa conhecer o seu ponto de vista e, às vezes, até vir a concordar com ele. Ou, no mínimo, ele vai te ouvir e vai entender. E, numa outra oportunidade, quem sabe, ele não vai estar refletindo sobre isso. Mas não dessa forma. Mas que tal, ao invés de eu dizer eu não concordo com você, eu dizer para ele assim, poxa, interessante sua ideia, gostei, mas eu tenho uma outra opinião a respeito, eu penso diferente. Aí ele vai interessar em saber como eu penso, né? Então, nesse tempo de hoje, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente coloca as nossas opiniões. E a verdade deve sempre ser dita, mas não deve ser atirada de qualquer jeito, porque ela não será ouvida. Se o interlocutor não estiver preparado, ele não vai ouvir a verdade que eu tenho para dizer. Por isso é necessário esse cuidado, né, meus irmãos? Tem um texto aqui que é um pouco longo e é interessante a gente abordar, porque é o ponto a respeito dessa fase de transição que nós estamos vivenciando. Então, na verdade, vai ser uma leitura mais intensa, mas acho que é necessário. A gente vai tentar levar. No atual momento de regeneração da humanidade, conforme afirma Allan Kardec, e confirma a espiritualidade superior, a respeito da transição planetária pela qual passa o orbe terrestre, deixando de ser um planeta de provas e expiações e transformando-se gradualmente em um mundo de regeneração, assistimos à chegada de uma nova geração de espíritos que se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e de crenças espirituais, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. São essas crianças inteligentes, inquietas, criativas, questionadoras, que adentram os nossos lares, nossas escolas, nossas casas espíritas, atendendo ao chamado da construção do mundo novo, enquanto trazem esses claros sinais de adiantamento anterior, se deparam com o reino dominante das paixões materialistas que caracterizam o estágio atual do planeta. Possivelmente, possível é imaginarmos o conflito capaz de surgir a esses espíritos reencarnados, com o sentimento inato do bem, ao se defrontarem com um mundo de violência crescente, de desigualdades sociais, de conflitos familiares, frutos do orgulho e do egoísmo, que ainda encontram guarida no coração humano. Olha só a situação que esses espíritos enfrentam. Esses espíritos que estão chegando e que nós estamos lidando com eles e encarregados de prepará-los, né, de dar sustentação para que eles consigam desenvolver seu papel, né? Para que possamos cumprir os objetivos reencarnatórios visando o seu aprimoramento moral e da humanidade, necessário se faz que aqueles que estão incumbidos de os receberem nas fases iniciais da infância estejam preparados para lhes dar a educação adequada que lhes permita enfrentar da melhor forma possível essa dualidade entre a nova
e a velha geração, assim como os desafios que certamente encontrarão para a construção do mundo novo. Notadamente, há de se observar que a educação, aquela que consiste na arte de formar caracteres e que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nesse sentido, é de extrema relevância o papel desempenhado por pais, educadores, na formação desses espíritos. Na fase infantil, onde é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento. Questão 383 do Livro dos Espíritos, né? Então, nesse sentido, é de extrema relevância o papel desempenhado pelos pais e educadores, principalmente nessa fase inicial do espírito, naqueles anos, primeiros anos da encarnação. Inegável a responsabilidade dos pais na condução dos espíritos que lhes chegam aos braços. Ainda mais quando observadas as considerações a respeito dessa nova geração de espíritos que aporta ao orbe terrestre com o intuito de auxiliar no processo de transformação moral da humanidade. Assim, grande esforço devem despender pais, mães e responsáveis no objetivo de se transformarem no exemplo salutar a ser observado pelas crianças dentro e fora do lar. Exemplo de conduta moral, de retidão, de honestidade, de esforço em domarem suas más inclinações e em superarem suas limitações, enquanto espíritos em processo evolutivo. Exemplo na busca da vivência de valores morais, onde devem predominar o diálogo e o afeto, onde o autoritarismo cede lugar ao respeito pela autoridade moral. Olha só, o autoritarismo cede lugar ao respeito pela autoridade moral, onde o sim e o não são usados com firmeza e com amorosidade, de forma a aprovar e a dar limites sempre que necessário. Para essa geração, nova conduta se espera da família. Família que, conforme afirma o espírito Joana de Ângeles, é a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as resistências morais. Em outras palavras, o solo onde foi lançada a semente e cuja qualidade permitirá ou não o seu pleno desenvolvimento para a floração futura. É o papel importantíssimo da família, dos pais dedicarem o máximo de cuidado com esses espíritos. No centro espírita, igualmente, reconhecendo a ação evangelizadora espírita como recurso fundamental para a formação de homens de bem, tem o centro espírita a responsabilidade de empreender todos os esforços possíveis visando angariar espaços e recursos adequados para a promoção da integração da criança consigo mesma, com o próximo e com Deus, objetivo maior da evangelização espírita infanto-juvenil, conforme preconizado pela Federação Espírita Brasileira. Referimos-nos à importância atribuída às atividades de evangelização infantil dentro do centro espírita, como também aos recursos materiais, espaços físicos para atividades e materiais adequados para o seu desenvolvimento, mas principalmente nos esforços para a formação de evangelizadores capacitados a atender às necessidades das crianças, reconhecendo-as como espíritos imortais ativos no caminho do autoaperfeiçoamento, sendo responsáveis direto
na escolha de estratégias metodológicas adequadas e atrativas que promoverão a construção de espaços educativos prazerosos de crescimento e convivência, aprendizado e vivência cristã. Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando evangeliza, salva. Muito interessante, né? Observar isso. Esse papel que nós precisamos desempenhar. Levando em conta, em toda essa situação, uma observação muito interessante que é feita pelo filósofo Huberto Holden no livro Sabedoria das Parábolas, quando ele fala que quando o sábio intui a verdade e age de acordo com a sua intuição, raras vezes é compreendido pelos eruditos intelectualistas, porque estes operam em outra dimensão. A sabedoria da verdade não luta com a erudição das ilusões, mas essas lutam com aquela e lutam entre si. O tolo não compreende o sábio, mas o sábio compreende o tolo. Os egos incipientes discordam do eu sapiente, mas o eu sapiente compreende os egos incipientes. Olha só que interessante. A necessidade de exemplificar, a necessidade de ensinar e a necessidade de entender o momento certo, porque não adianta falar, tentar impor algo a quem não está ainda apto, maduro para entender. Por isso é preciso entender que quando você tem um conhecimento, uma percepção, que você precisa pensar e perceber se o outro, né, vai estar em condições de entender, de receber. Esse ensinamento ele é muito útil para nós diante do que nós vivenciamos hoje com essa nova geração. Com esses espíritos que vêm com um nível de inteligência maior do que o nosso, mais espiritualizados do que nós, e que nós às vezes temos dificuldade de entendê-los. Mas nós, pelo menos nesse momento da nossa encarnação, nós deveríamos conhecer mais, né? Precisamos utilizar a nossa experiência e o conhecimento espírita que temos, né, para cuidarmos de administrar essas situações. Esses espíritos dependem de nós, pelo menos nesse começo de vida, para que possam entender, amadurecer e cumprir a missão a que estão destinados. Então é necessário a gente perceber a hora certa, a fórmula certa, né? A dosagem certa dos ensinamentos. É difícil, porque nós colocamos, a gente tem mania de dizer, essa geração está perdida. No meu tempo não era assim, tá? Mas o meu tempo era diferente, né? O meu tempo era outro. O nosso nível de exigência como espíritos era muito diferente daqueles que estão aí hoje. A limitação dos nossos pais era maior do que a nossa, né? E eles conseguiram nos dar um encaminhamento adequado dentro das suas limitações e que nos fez tornarmos criaturas boas, criaturas que estão buscando o melhor, né? Que a maioria deu certo, graças a Deus. Quer dizer, as gerações anteriores conseguiram passar os valores para nós. Quando não conseguiram, às vezes, passar tudo, agora, com seus exemplos, eles nos deram muitos ensinamentos. E nós precisamos tentar passar para esses nossos que estão aí, esses exemplos, esses ensinamentos, para que, pelo menos, eles consigam absorver principalmente o nosso exemplo de maturidade, né? O nosso exemplo moral, de estar lutando contra essa indiferença moral que está aí, né? Porque as pessoas às vezes acham que é muito importante uma conquista
Mas as conquistas são importantes, né, como instrumentos da nossa caminhada. A nossa busca interior, o desenvolvimento do espírito, a condição de evolução espiritual é muito mais importante. Jesus nunca trouxe para nós ensinamentos para a matéria. Jesus sempre nos trouxe ensinamentos para o espírito. Por isso que até hoje a gente ainda não entende a maioria dos seus ensinamentos. Porque a gente lê uma parábola, a gente lê uma passagem do Evangelho com um olhar material. Aquele olhar, aquele olho que está vendo ali, que não enxerga a essência, né? Tudo que é visto com o olho material, como diz André Luiz, ou já morreu ou vai morrer. Então é preciso enxergar com o olho do Espírito. E com esse olhar do Espírito, nós precisamos analisar esses irmãos que chegam, essa nova geração. Com esse olhar de que nós somos espíritos imortais e que eles são espíritos imortais. Procurar entender que eles podem estar trazendo na sua bagagem um conhecimento muito maior do que o que nós possuímos. E que para esse conhecimento ser ampliado, crescer assim como a semente de mostarda cresce e se torna uma árvore, é preciso ser cuidado, ser irrigado, ser tratado, né? É preciso cuidar do solo, é preciso cuidar dos tratos, de capina, de adubo, de irrigação, para a semente produzir. Nós estamos nesse papel aqui, de cuidar destas sementes que chegam até nós, que nos foi legada para que nós possamos oportunizar o seu crescimento e que eles possam cumprir o seu papel de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento do espírito e de progresso da humanidade, contribuindo, né, com a transição planetária, que é papel de cada um de nós. Cada um de nós tem esse papel importante, que é a sua transformação, para que com isso a transformação chegue ao planeta, né? Para que com isso o planeta possa realmente transformar com as nossas mudanças. E nós estamos vivendo hoje um momento mais específico, né? Nos últimos meses, nos leva à reflexão sobre o valor de tudo que nós buscamos. Então nós estamos tendo uma oportunidade de interiorização, de buscar as coisas de Deus, de buscar as coisas espirituais, de entender que a nossa passagem aqui pelo planeta é preciso ficar marcada no nosso espírito com o progresso que nós fizermos através das nossas atitudes, buscando valorizar o bom, o belo, né? Enxergar nos nossos irmãos aquilo que brilha e não aquilo que são trevas. Porque se enxergarmos a luz, nós vamos procurar também iluminar mais ainda e seremos também iluminados. O nosso papel como espíritos e como espíritas é trabalhar pelo desenvolvimento, pelo progresso. Nosso, primeiramente, e depois daqueles que estão caminhando conosco. Então, nessa geração que está aí, que vai nos suceder e que nós somos responsáveis pelo seu sucesso, já que somos responsáveis pela formação nessa fase, nós vamos saber depois no futuro se acertamos ou não. E seremos responsabilizados, ou melhor, teremos que ser responsabilizados, que seja pela nossa consciência, pelas falhas que cometermos. Então vamos procurar acertar o máximo que pudermos, né? Temos certeza que Jesus espera isso de nós. E se ele espera, ele tem certeza de que nós podemos fazer. E nós, acreditando, faremos, com certeza. Gostaria de agradecer a oportunidade, a participação e dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui e sempre que for preciso nós estaremos à disposição, porque precisamos trabalhar
precisamos cumprir também o papel que nos é destinado. Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade desta manhã de estarmos aqui reunidos, pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, a esses irmãos que estão neste momento auxiliando esse trabalho, para que possam levar essas bênçãos a todos os corações, para minimizar as dores e os sofrimentos, contribuindo para que cada um encontre a paz que procura, para que todos nós sejamos esse instrumento de amor que Jesus espera de nós, de transformação dentro da sua misericórdia, do seu amor. Que Ele esteja sempre caminhando conosco e que nós tenhamos certeza disso e possamos ter o sentimento de encontrá-lo sempre que buscarmos. Ficai conosco, Jesus amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.